Livro de Salmos, né? Se nós formos fazer aqui uma introdução do livro de Salmos, a gente vai entender algumas coisas relacionadas a Salmos. Em primeiro lugar, Salmos é um pouco diferente do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Se nós não tivermos um conhecimento profundo do que significa Salmos, nós caímos em diversos tipos de contradição. Eu vou explicar aos senhores. O Salmo, ele não tem capítulos, né, como os outros livros da Bíblia. Os Salmos são números. Então, quando a gente pede para ler a Bíblia, lá no Salmo, no capítulo, né, está de uma forma equivocada, é no número tal, no versículo tal. Mas são curiosidades do livro de Salmos. Os Salmos, eles não foram feitos pelo povo judeu simplesmente por uma inspiração. É claro que toda ela é inspirada por Deus, mas foram feitas para ser acompanhados com instrumentos, né, de uma forma muito linda. Geralmente, eu não sei se aqui funciona, se tem, mas as igrejas, principalmente as pentecostais, elas são munidas de harpa cristã, e muitos acreditam, muitos creem que a harpa cristã também ela é inspirada, ela tem uma certa inspiração, não vou dizer inspirada, né? Uma certa inspiração, porque realmente tem louvores lá que falam profundamente a nossa alma. Não é diferente dos Salmos. Os Salmos, quando foi escrito, inclusive o judeu, ele tem um nome tradicional, original para o livro de Salmos, que é chamado Terrilim, né? Terrilim, que é mais ou menos como se fosse um louvor revelado. Olha que coisa grande, coisa gloriosa, louvor revelado. Enquanto que quando a Septuaginta traduziu para o grego, lá por volta do ano 250 a.C., ela trouxe o nome de Psalmone, né? Psalmone, que significa louvor inspirado. Olha a diferença, né? Olha a diferença de inspirado para revelado, ok? Então, é uma curiosidade do livro de Salmos. Outra coisa, senhores, é que nós atribuímos muito o livro de Salmos a Davi. Tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos nos expressar acerca dos Salmos, nós vamos falar de Davi, ok? E nós estamos equivocados, porque, na verdade, nos 150 Salmos, que é registrado na nossa Bíblia, nós sabemos que ela faz parte do Canon, né, da Tanakh, dos Ketuvins, dos escritos lá. Nós vamos entender que apenas 50% foi escrito por Davi. Ou seja, dos 150 salmos, 75 salmos foram escritos por Davi. E os outros 75, pastor Fábio, os outros 75, eles teve homens, autores muito famosos. Por exemplo, Jeremias escreveu salmos, não sei se você sabia. Esdras escreveu salmos. Moisés, o salmo de número 90, o salmo de Moisés, um salmo lindo da parte de Deus, no qual escreveu Moisés. Nós vamos ver os filhos de Coré, Asaf, e também nós vamos encontrar na Bíblia autores que não são assim conhecidíssimos, né? Tanto é que a Bíblia vai nos relatar que são autores anônimos do livro de Salmos. Mas a gente precisa fazer uma divisão do livro de Salmos para que a gente possa entender a forma correta de poder estar lendo esse livro tão precioso, esse livro que ele é revelado ou até mesmo dado por Deus. Se você ler o Salmo de número 1 e separar, dividir até o Salmo de número 41, você vai ver que os Salmos ele vai falar sobre ser e sobre criação. Então é o Bereshit, ok? Se você pegar e dividir do Salmo 42 e você for até o Salmo de número 72, olha que interessante, se você pegar no Salmo 42 e for até o 72, você vai ver que ele tem a ver com uma peregrinação, né? Você vai entender isso, você vai contemplar que ele tem um pouco a ver com a peregrinação. Então, se a gente conseguir entender o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, né? O Bedevarim, a gente vai entender que realmente está relacionado segundo as composições dos 5 primeiros livros do Pentateuco. Mas isso aqui é só coisas interessantes acerca da Torá. Olha que interessante, o salmo que o Senhor propôs, o salmo de 119, o versículo de número 105, ele faz parte desse montante, que a partir do seu número 107 até o 150, vai falar acerca da palavra, né? Do Devarim, vai falar acerca da palavra. E o salmo 119 em si, ele é o salmo da palavra, né? Ele é o salmo relacionado, ele inteirinho, todos
relacionado ao salmo da palavra. Agora, com base em tudo isso que eu citei aos senhores, o Senhor me trouxe uma palavra relacionada à palavra, porque nós estamos recheados de textos bíblicos que vão nos direcionar a esse tema tão saudoso, tão maravilhoso, que o nosso irmão propôs para a glória de Deus. E o texto que o Senhor me trouxe a trazer um ensinamento, ou até mesmo trazer as revelações de Deus através da sua palavra para a amada igreja, está registrado lá no livro de 2 Reis, né? Não precisa ler a Bíblia não, depois você vê em sua casa, capítulo 22, ou se você é um leitor da Bíblia, você vai lá no livro de Crônicas também, 2 Crônicas, lá no seu capítulo de número 30 em diante, você vai ver a história de um rei chamado Rei Josias, ok? É o rei Josias, o rei que restaurou a cultura espiritual, a religião e o templo de Deus. Agora, olha que interessante, para nós entendermos um pouquinho acerca do rei Josias, a gente vai precisar nos aprofundar no que Deus fez lá no passado. Quando Deus tirou o povo que estava escravizado lá na terra do Egito. 432 anos o povo escravizado lá na terra do Egito. O povo clama a Deus e Deus envia o seu libertador, Moisés. Moisés tem um grande encontro com Deus depois de, claro, ter trabalhado durante 40 anos de uma forma eficaz, porque era o plano de Deus lá no Egito. 40 anos lá no deserto, com 80 anos de idade, Moisés tem um encontro com Deus. Eu abro parênteses para você que já está com uma certa idade e acha que o seu ministério já acabou. O ministério de Moisés começou com 80 anos de idade. Olha que interessante, senhores, quando Moisés tem um encontro com Deus, a Bíblia vai falar lá em Êxodo, capítulo 3, ou Shemot, capítulo de número 3, que Moisés ele está simplesmente à procura de uma ovelha, e de repente ele começa a observar a sarça que ardia e não se consumia. Então ele se achega àquele local, ele se achega àquele lugar, e de repente ele se depara com aquela cena maravilhosa. O Yod-He, Vav-He estava presente, e quando Moisés começa a dialogar com ele, mostrando as suas insuficiências, como ele iria ser o libertador de um povo, Deus manda ele ir e diz o seu nome para Moisés. Até então na Bíblia nós não havíamos visto o nome de Deus, mas Deus revela a Moisés dizendo: eu sou Yod-He, Vav-He, eu sou o que sou. E ele envia Moisés, e Moisés vai em direção aos propósitos, aos desígnios de Deus. Os senhores conhecem a história melhor do que eu, sabe? Dos milagres que Deus fez quando o povo estava sendo direcionado, saindo da terra do Egito, até as campinas de Moab, melhor ainda, até a terra prometida. A Bíblia diz que quando o povo ele inaugura, ele entra na terra prometida, então Moisés não entra também. A Bíblia fala que Josué ele começa a governar, ele começa a distribuir as terras para o povo. Senhores, olha que interessante, na distribuição das terras, Deus escolhe uma tribo em especial para ser o representante de Deus na terra e para a adoração, para mostrar como deveria ser o culto, como deveria ser a palavra, como deveria ser a reunião ou a religião, não sei como que você chama, meu irmão, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, e se você ler o livro de Levítico com uma ótica de santidade, você vai ver que Deus ele simplesmente separa a tribo de Levi para ensinar para os levitas, e daí então os levitas ensinarem ao povo a maneira correta de adorar a Deus. A palavra de Deus diz que quando o povo ele recebe todas as ordenanças ali no deserto, né? Ali no Êxodo capítulo 20, recebe as tábuas dos 10 mandamentos. No capítulo 25, Deus pede para construir um tabernáculo, porque a vontade de Deus nunca foi ficar distante, mas sempre perto das pessoas. Construa para mim, Moisés, um tabernáculo, e eu habitarei no meio do povo. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8. A palavra vai nos ensinar que o povo ele está em constante aprendizado para a adoração, constante aprendizado para ser o povo adquirido de Deus. Haja vista, senhores, que o povo sai do Egito, um povo acostumado a adorar outros deuses, um povo acostumado a adorar sol, lua, rio, animal, e de repente quando Deus aparece para o povo e começa a ensinar a forma correta de adorar, mostrando para eles: olha, vocês têm que seguir esse caminho, você tem que ir por essa diretriz, Deus começa a se revelar ao povo de Deus. Então a vontade de Deus sempre foi que o povo voltasse a um culto verdadeiro, a tua palavra, uma verdadeira adoração. A palavra de Deus diz que quando Josué ele morre, o povo começa a enfraquecer. Deus começa a levantar então, senhores, os juízes,
E nós conhecemos alguns juízes famosos, como Sansão, como Jairo, como Débora, né? Nós conhecemos alguns juízes famosos que, enquanto eles estavam vivos, o povo ainda mantinha uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto. Mas a palavra de Deus diz que várias vezes o povo caía, o povo se corrompia, o povo se prostrava. O povo nunca quis ser da forma que Deus quis que o povo fosse. O povo sempre quis almejar as coisas do mundo e querer ser como as outras nações. Todo mundo tinha rei, mas a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele cuidava, Ele zelava do povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu. A palavra de Deus nos vai falar, senhores, que o povo começa a clamar a Deus para que Deus enviasse um rei. E quem era o rei de Israel? Quem era que governava Israel num sistema teocrático? O próprio Deus. Mas o povo queria, Deus deu. Primeiro rei vem Saul. Saul, ele até é um homem direcionado pelo Senhor, mas depois, pela falta de obediência, pela desobediência, por não prestar a Deus um culto verdadeiro, a Bíblia diz que Deus destronou o trono de Saul. Eu digo para você, meu irmão, que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que depois Deus levanta Davi, aquele menino franzino, aquele menino que estava de trás das ovelhas malhadas. Deus tirou daquele lugar para colocar sentado nas cadeiras de príncipe e fazer dele um grande rei, o rei de Israel. A palavra de Deus diz que Davi, ele tenta então fazer um templo para Deus. Porque, ora, senhores, quando Moisés recebe uma ordem de Deus lá no livro de Timóteo, no capítulo 25, para fazer uma tenda móvel, a adoração do povo, senhores, era um tabernáculo móvel. Era uma igreja móvel, ora estava aqui, ora Deus dizia, olha, desmonta tudo e vai para lá, ora desmonta tudo daqui e vai para lá. Era assim que Deus agia, era assim que Deus fazia com o povo. O povo era nômade, seminômade, era como se fosse um cigano. E Davi, quando ele chega no trono, ele começa a observar que Deus precisava de um lugar, de uma igreja, de um templo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou o templo. Engana-se, senhores. Porque na verdade, eu sou o templo, eu concordo com você, mas isso aqui é igreja. O que é igreja? Igreja é agrupamento de pessoas. Então eu preciso estar no corpo, eu preciso estar ligado no corpo, para eu ser membro desse corpo. Então eu preciso sim, Senhor, de uma igreja. A Bíblia diz que quando Davi ele impõe esse desejo da construção de um templo, a primeira coisa que Davi vai fazer é arrumar os recursos. A palavra diz que ele vai até um homem chamado Araúna, era um jebuseu, e ele compra o terreno até por 50 mil ciclos de prata. Olha que interessante, quando o rei chega diante desse jebuseu, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é agradar o rei, sim ou não? Sim, as pessoas querem agradar o rei. Quando Davi observa e contempla aquele grande terreno, ele fala, aqui dá uma bela igreja, aqui dá um templo. Então o jebuseu, esse homem chamado Araúna, ele diz, olha meu rei, o que o senhor quiser, o senhor pode pegar, é teu. E aí Davi diz algo interessante. Davi vai dizer, e eu quero que o senhor grave isso, não darei nada ao meu senhor que não custe um sacrifício. Amém. Glória a Deus. Guarde isso. Não darei nada ao meu senhor que não me custe um sacrifício. Ora, se nós retrocedermos um pouco, a gente vai observar, pastor, que lá no livro do Timóteo, Deus vai dizer que o povo não poderia aparecer a ele de mãos vazias. Então Deus, ele sempre requer de mim, de você, um sacrifício. Davi compreendeu isso. Só que o Senhor impediu Davi da construção daquele templo. Por quê? Porque Davi era um homem de guerra. A palavra de Deus diz que quando Salomão nasce, ainda menino, Davi instruindo Salomão, quem sabe lembra aquele famoso provérbio, ensina o menino o caminho que se deve andar para quando crescer não se desviar dele. A Bíblia diz que Salomão, ele entende os planos de Deus, ele compreende os planos de Deus, e ele faz o então conhecidíssimo templo de Salomão. Salomão começa até bem na sua caminhada, até bem na sua jornada, mas o problema, senhores, é que ele não confia na mão poderosa de Deus. Nós temos que confiar nas mãos poderosas de Deus. Amém. Muitas pessoas pensam que Israel não estava pronto para conquistar a terra prometida quando ele saiu do Egito, porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que não dá 40 dias de jornada.
Na verdade, não chega até 30 dias de jornada. Porque a Bíblia diz que quando o povo sai, ele vai em direção, pastor, a Cades Barneia. Quando chega em Cades Barneia, que Moisés pede para os espias olharem a terra prometida, até então Jericó, a Bíblia diz que eles vêm com um relato negativo. 10 daqueles espias vêm dizendo que a terra é muito boa, que a terra é frutífera, que a terra é maravilhosa, porém ela é murada, tem gigante. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb chega diante de Moisés e dá o relato, dizendo: olha, Moisés, a terra é muito boa, ela é produtiva, ela emana leite e mel, ela tem muralha sim, tem gigante sim, mas quem nos entregou essa terra foi o Senhor Yahvé, foi o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Então isso nos mostra que nós precisamos compreender e entender a vontade de Deus. A jornada era de 40 dias, porque quando eles chegam em Cades Barneia, a Bíblia diz que por conta da murmuração dos 10 espias, ele vai acrescentar um ano no deserto para aquelas murmurações. Então aí dar-se-á os 40 anos no deserto que o povo ficou perambulando. O povo estava pronto, porque no primeiro censo, quando Moisés vai contar o povo, ele tinha 600 mil soldados de guerra. E quando vai ser o segundo censo, lá no finalzinho, nas campinas de Moabe, quando Deus manda fazer, faz um censo de novo, porque os murmuradores morreram todos no deserto. Todos os murmuradores morreram. A Bíblia diz que daqueles homens que saíram em direção à terra prometida, só Josué e Caleb herdou a promessa de Deus, porque não murmuraram. E quando vão fazer o censo ali, senhores, quantas pessoas tem pronta para lutar, para guerrear 600 mil homens? Era exatamente o mesmo número quando eles saíram do Egito, com 40 dias até a chegada de Cades Barneia. E depois de 40 anos, que todos morreram, só os de 20 anos para cima que fizeram a contagem, viu que também tinha 600 mil soldados. Então confiar em Deus, meu irmão, ainda é a melhor opção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Salomão começa muito bem o seu reinado, mas o problema de Salomão, senhores, é o seguinte: é que Salomão, ele começa a fazer alianças. E com as suas mulheres, ele começa a abrir as portas do pecado para Israel. Julgo desigual nunca foi aceito por Deus. E a palavra vai dizer que Salomão, ele começa a fazer as suas alianças com os governantes, com os reis das suas esposas. Então ele começa, de certa forma, a abrir portas para que outro tipo de adoração entrasse naquele povo, entrasse naquela região, entrasse diante daquele altar, tudo aquilo que Deus tinha dito que não era para ser feito. A palavra de Deus diz que Salomão, pasmem, senhores, talvez você conheça a história de Salomão por cima e acha que Salomão só fez coisa boa, mas se você olhar o final da vida de Salomão, você vai ver quantas coisas ruins Salomão fez. Tanto é que a Bíblia vai finalizar a história de Salomão dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Salomão constrói altares a Baal, a Azera. Salomão, ele levanta altar ao deus Moloque, que se sacrificava a criança na época. Abraão faz essas atrocidades, mas como Deus havia prometido um reino permanente para Davi, o seu pai, Deus permite que Salomão reine durante os seus 40 anos de reinado em paz e em tranquilidade. Mas a Bíblia diz que quando Salomão morre, que o seu filho Roboão começa a governar, a palavra vai nos mostrar que Roboão ele começa a se desvirtuar daquilo que Deus havia ordenado também. E a Bíblia diz que Roboão ele começa a colocar um jugo muito mais pesado do que aquele que Salomão fazia, ou colocara diante do povo. A palavra diz que ele vai pedir conselho aos mancebos, de vez de pedir conselho aos anciões. Eu gosto muito, irmã Valéria, de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Eu gosto muito. Você muitas das vezes vai me ver conversando com senhores. Eu gosto de trocar ideia, sentar numa calçada, trocar particularidade. O que hoje a nossa geração, o que os nossos jovens ignoram, porque para eles, tiozão, você está fora de linha. Tiozão, você não entende nada. Não, isso é lucrativo para a nossa vida, porque são experiências que esses homens, essas mulheres têm, que passam para as nossas vidas. Se Roboão tivesse ouvido os senhores, os anciões, amigos
tinha caído na cilada em que ele caiu. Mas os mancebos disseram: olha, se o seu pai era pesado, pesa mais sobre o povo. Que o seu dedo menino seja mais grosso do que o dedo grosso do seu pai. E a Bíblia vai dizer que assim ele fez. Chega a divisão do reino. Porque quando Roboão ele se depara com o profeta Ahaz, a palavra de Deus diz que o profeta ele simplesmente rasga a veste de Roboão em 10 partes. Entrega aquele que era até então o opositor de Roboão, Jeroboão. Aí nós vamos falar da divisão dos reinos. Quando chega na divisão do reino, Jeroboão, ele vai então governar, ele vai reinar diante do reino norte. Então todas aquelas tribos do norte, aquelas 10 tribos do norte, onde Israel predomina e a capital é Samaria, ela agora é governada por Jeroboão. E Roboão, filho de Salomão, ele somente fica com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Daí vem os judeus, a tribo de Judá. A palavra nos ensina que Roboão ele já começa governando mal. Ele tem uma promessa de Deus, ele tem uma revelação de Deus, mas ele já começa mal. Ele começa a cultuar os altares que Salomão havia construído. E olha que jogada errada que Jeroboão faz. O templo ficava em Judá, em Jerusalém. Só que ele era o governante do norte. Então qual foi a ideia dele? Vamos fazer um templo para nós aqui também. Assim como tem um templo lá em Judá, nós fazemos um templo aqui. Vocês não precisam sair daqui para adorar lá. Só que ele não coloca sacerdote segundo aquilo que Deus havia determinado, da tribo de Levi, da descendência de Arão. Então, o que está acontecendo no cenário? O reino norte se desvia dos preceitos de Deus. O reino sul, ele ainda tenta caminhar. Mais tarde nós vamos entender, a Bíblia vai falar isso. E lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, vem a primeira profecia, pastor, acerca desse homem chamado Josias. Eu acho lindo a Bíblia. Porque 300 anos antes desse homem governar, quem está governando lá no reino norte é Jeroboão. A Bíblia diz que vai um profeta até Jeroboão. A Bíblia não diz o nome do profeta, mas a Bíblia diz que esse profeta ele chega diante do altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, nascerá um homem na casa de Davi, no qual queimará tudo aquilo que não presta, destruirá os altares, destruirá a fé profana do povo. E para tu saber que é Deus que está dizendo que esse altar rache no meio, a palavra de Deus diz que assim que o profeta falou, o altar começou a rachar-se no meio. Olha que coisa interessante. Quando Jeroboão viu aquela cena, a Bíblia diz que ele levanta as mãos e ele vai dar uma sentença para o profeta. Mas quando ele levanta as suas mãos ficam leprosas. Jeroboão é o clássico homem que se desvia da presença do Senhor, que quando recebe uma repreensão, ele acha que não foi Deus. A palavra do Senhor então diz que Jeroboão pede misericórdia, o profeta ora e a mão de Jeroboão é restaurada. Senhores, eu fiz aqui uma sinopse para que você entenda a divisão do reino, o reino sul, o reino norte. O reino norte, a Bíblia diz que 19 reis passaram por lá, dinastia, 19 reis. Se nós formos contar a rainha Atália, uma rainha que matou o próprio filho para entrar e subir no trono, a palavra vai dizer que foram 20 reis no reino sul. O reino norte já estava desviado, porém o reino sul não. O reino sul procurava se manter firme e forte na presença de Deus. Só que alguns homens foram aparecendo nessas jornadas. A palavra vai falar que desses 20 reis que teve no reino sul, 8 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto no reino norte, enquanto lá em Israel, se você olhar na dinastia, nos 19 reis, todos fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas a nossa reflexão aqui é diante do reino sul. E a palavra diz que lá no reino sul, alguns reis chamaram a atenção. Por exemplo, se a gente for para a história do rei Ezequias, um grande rei, um rei que restaurou a religião que já estava profanada. E aí a palavra ela vai trazer uma epígrafe muito linda. Ela fala assim: o nascimento de um rei mau
filho de um rei bom. O rei que sucede Ezequias é o rei Manassés, é o avô de Josias. E a Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel, porque esse homem chamado Manassés, ele sacrificou a Moloque. Lembra daquele Moloque, aquele Deus que eu falei para os senhores? Ele sacrificou o próprio filho com a divindade do Deus Moloque. Ele adorava Baal, ele consultava os deuses celestes. A palavra diz que adorava o sol, adorava a lua. A palavra diz que ele levantou altares dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que ele fez tudo que era ruim perante os olhos do Senhor. E esse homem governou durante 55 anos. Quando ele morre, a palavra diz que Amós é o segundo rei que sucede. E esse Amós, ele apenas fica 2 anos, é o pai de Josias. Quando Amós morre, a Bíblia vai fazer o mesmo epígrafe, olha, é o nascimento de um rei bom, agora invertendo. Filho de um mau rei, Amós. Amós era mau, Josias nasce. Só que quando Josias nasce, esse nome Josias ele quer dizer consolo. Quando Josias nasce, ele se depara com uma situação crítica na nação. A adoração havia sido profanada. Os altares estavam sendo corrompidos. A palavra de Deus vai dizer que eles adoravam Baal, assim como o norte. Quando o pastor aqui que me antecedeu falou sobre Elias, quando Jezabel, Acabe ali, eles adoravam a Baal, isso era lá no norte, mas no sul não estava sendo igual, não estava sendo diferente. Porque lá no sul a palavra vai dizer que o povo estava adorando Baal, Azera, Astarote. O povo estava levantando altares para Moloque, sacrificando crianças. O povo estava no verdadeiro declínio espiritual. Senhores, eu estou falando de uma situação caótica. Tanto é que a Bíblia vai falar, Sofonias, ele era contemporâneo de Josias. Ele era o profeta da época, do Reino Sul. Jeremias também. E o pai de Jeremias era o sumo sacerdote da época, Ilquias. Olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer lá em Sofonias, capítulo 1, a partir do seu verso de número 18, Deus vai dar um relato dizendo: nem o seu ouro, ó povo de Deus, nem a sua prata poderá os livrar do dia do furor do Senhor. Deus estava furioso com a nação, porque a nação havia profanado, porque a nação havia levantado altares que não era para levantar. Deus estava triste com a situação espiritual que aquele povo se encontrava. Era o cenário que Josias encontrou quando ele começou a governar com 8 anos de idade. A Bíblia diz que quando Josias estava com 16 anos de idade, ele aí tem um encontro com o Senhor. Ele tem um encontro com Deus. E a primeira coisa que Josias faz é restaurar o culto. Eu não sei se você sabe o que é culto. Vocês chamam culto ou reunião aqui? Culto. Isso é maravilhoso. Porque, não sei se você sabe, mas existe uma diferença muito grande entre culto e reunião. O que é culto? Culto é prestação de serviço contínuo a Deus. Amém. E reunião é qualquer coisa que a gente faz que se reúne. Então eu creio que hoje vocês vieram aqui prestar serviço contínuo a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando tem 16 anos, Josias, ele vai fazer uma reforma espiritual. E qual que é a ideia de Josias? Eu preciso trazer o povo para Deus. Destruir os altares, destronar os sacerdotes falsos. Baal e Azera não tem vez conosco. Então ele começa uma reforma espiritual. A Bíblia diz que a vida de Josias é tão importante diante desse cenário bíblico, que ele vai até o norte. Eu estou falando do rei de Judá, mas ele vai até o norte. Por quê? Porque no norte, a Síria já havia dominado o reino norte. Então os remanescentes que ali estavam também adorando diante de altares deuses estranhos. Deus de Baal, Deus de Astarote. O que estava acontecendo no cenário era crítico, senhores. Era crítico. E Josias então ele tenta no seu coração: eu preciso trazer esse povo para Deus. Eu preciso trazer esse povo para a palavra.
Eu preciso fazer com que esse povo entenda o que é um culto. E ele começa uma reforma poderosa e religiosa no sul e no norte. A Bíblia diz que aquela profecia de 300 anos antes, daquele profeta que nem nome tinha, que vai até Jeroboão, se cumpre. Porque se levanta Josias, ele vai ao norte, vai ao sul, ele faz uma reviravolta espiritual e começa a trazer o povo de volta às Escrituras Sagradas. Agora, o que é mais interessante é que quando ele está com uma idade de 20 anos de idade, ele diz: rapaz, o povo já tem voltado seu coração para Deus, só que agora a gente precisa reformar o templo. Imagina, o templo estava destruído, o templo estava jogado, o templo não estava em uso, o templo estava praticamente destruído. Então qual é a ideia de Josias? Para ter o culto eu preciso de uma igreja. Para ter um culto, eu preciso voltar da mesma forma que Deus havia dado para Moisés lá no tabernáculo. Você lembra que eu falei para você que você tem que ler o livro do Vaikra, o livro de Levíticos, na ótica de santidade? Porque foi a forma que Deus estava ensinando o povo a cultuar. Quando Deus manda Moisés fazer aquele tabernáculo, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu quero que você faça assim, desse jeito, as cortinas têm que ser assim, o altar tem que ser assim, os móveis têm que ser assim. Não foi porque Moisés quis, não foi a forma que Moisés achou bonito, não foi porque Moisés falou assim: não, eu quero o verde, porque verde é bonito, eu gosto de verde. Não, foi ordem direcionada a Deus, como se Deus estivesse dando a Moisés uma réplica do céu, e dizendo para ele: para chegar na minha presença tem que ser assim. E no tabernáculo havia somente uma porta, e Jesus vai falar isso lá em João 10:9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Ele é a porta. A Bíblia diz que assim que entravam pela porta havia um altar de sacrifício, e o altar de sacrifício, senhores, era simplesmente para as pessoas oferecerem o seu sacrifício. Por que se chamava, pastor, altar de sacrifício, se lá entregava oferta de manjares, oferta de libação? É porque na oferta de manjares e na libação, os sacerdotes eles tinham uma proporção do sacrifício. Agora na oferta de sacrifício de animal, os homens tiravam a pele do animal, porém a carne era toda queimada como incenso para Deus. Então havia um altar de sacrifício. E após o altar do sacrifício, havia uma mesa de cobre, uma mesa de bronze, onde o sacerdote havia que lavar as mãos e os pés para depois entrar no lugar santo. E quando eles adentrassem no lugar santo, lembrando que qualquer pessoa podia entrar no pátio, mas no lugar santo era só o sacerdote. E dentro do lugar santo, o sacerdote, ao adentrar por lá, ele já se deparava na sua direita com a mesa da propiciação, né? a mesa dos pães, e na mesa dos pães tinha 12 pães representando as tribos de Israel. Havia o candelabro, havia o altar do incenso, que também tem uma representatividade. Depois havia um véu e o lugar santo dos santos, que tinha a arca da aliança. Então Deus havia determinado para Moisés a forma certa de cultuar. E Josias contemplou que o povo estava fazendo tudo ao contrário, era uma bagunça só. Então ele tem a brilhante ideia: vamos renovar, vamos reformar o templo. Quando começa a reforma do templo, que coloca uma pedra bonita aqui, uma pedra bonita ali, ele pede para o seu secretário, e ele fala: olha, vai lá e ajuda na construção do templo. O problema, senhores, é que o secretário vai até o sumo sacerdote, que era pai de Jeremias, e Uquias era pai de Jeremias, e quando vai até a presença do sumo sacerdote, que ele entra no lugar santo dos santos, ele encontra nada mais, nada menos do que a Bíblia, a palavra, a Torá. Eu não sei se você compreendeu isso. A Torá estava perdida dentro da igreja. A Torá estava perdida dentro do templo. Dentro do templo. No lugar que não se perde. Imagina o culto como hoje, e se ninguém aqui usasse Bíblia. Era isso que estava acontecendo. O último rei que
feito algo bom foi o rei Ezequias. Antes de Manassés reinou 55 anos. Amós 2 anos, 57. Então eu ouso a dizer aos senhores que há mais de 60 anos ninguém lia a palavra de Deus. Ninguém lia a palavra, nem o sumo sacerdote, ele tinha a leitura da palavra de Deus. Isso é admissível. Isso não pode acontecer, não podia acontecer. Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 31 diz que o rei, quando ele é governado, ele é proclamado rei, ele tem que ter uma cópia da Torá na sua cabeceira, para ele fazer leituras contínuas. Mas os reis eram maus, então ele não tinha Bíblia. A palavra ainda vai nos ensinar que durante a festa dos tabernáculos, uma vez a cada 7 anos, o sumo sacerdote ele tinha que vir diante do povo e fazer a leitura da Torá para todo o povo. Mas já havia mais de 50 anos, quase 60 anos, que o povo não lia a Bíblia. E sem ler a Bíblia, meu irmão, fica difícil. E sem ler a Bíblia, as coisas não acontecem. Porque a palavra sempre foi e sempre será a regra do nosso culto, sim ou não? Amém. Em João capítulo de número 1, Jesus diz que ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por modo do Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Uma igreja sem palavra é uma igreja sem Deus. Uma igreja sem palavra é como se fosse uma festa sem bolo. É como se fosse um jogo de futebol sem bola de futebol para se jogar. Uma igreja sem palavra é uma igreja completamente errada e equivocada perante as Escrituras Sagradas. E Josias entendeu isso. E Josias disse: não, nós temos que voltar ao culto. E como que é o culto hoje? Como que é o culto que nós temos que ter? O culto tem uma porta que nós entramos. Só que aí a gente fala assim: ô pastor, o senhor está associando o antigo com o novo. Nós vivemos na graça. E a graça é totalmente diferenciada. Vamos trazer, porque assim, a teologia ela vai trazer o tabernáculo, o templo humano. Mas eu quero trazer o templo para o culto, para os dias de hoje. Porque quando você entra, tem uma porta para você entrar. E a primeira coisa que você e eu, nós precisamos compreender é que todas as vezes que viermos a uma igreja, nós precisamos dar o nosso sacrifício a Deus. Amém. Havia um altar de sacrifício, não mudou, porque muitas pessoas saem da sua casa e não prestam sacrifício a Deus. Outra coisa, quando as pessoas adentram uma porta, precisam entender que existe aqui uma pia de bronze, ou seja, a palavra. Porque a palavra, ela lava, a palavra, ela purifica, a palavra, ela liberta, a palavra, ela sara. A Bíblia diz que quando Pedro, ele estava na cerimônia dos lava-pés, e ele não permitiu que o Senhor Jesus o lavasse os seus pés, que era uma forma, não vem ao caso agora para nós falarmos o que estava tipificando naquilo, mas Jesus vai dizer para ele que ele precisa lavar os pés, senão não vai ter parte com ele. Isso significa que nós precisamos ser lavados pela palavra, precisamos ter a palavra, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estar ligados com a palavra, precisamos do culto, assim como era o culto lá no passado, nós precisamos da palavra. Agora, nós estamos diante, não é o caso aqui, mas eu tenho andado por aí, eu tenho observado que as pessoas têm desvalorizado a palavra. As pessoas, eu fui num culto esses dias, e eu acho que é propício falar isso, onde os louvores aqui estão de parabéns. Meu Deus do céu, que graça, que unção, que louvor maravilhoso. Mas tem igreja que você vai, que é só louvor, 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 e não tem palavra. Hoje nós estamos falando da palavra. Se tivéssemos que pregar acerca do louvor, eu iria falar que tem que ter palavra, palavra, também tem que ter louvor. Então um se agrupa ao outro, é como uma engrenagem, para poder ser um culto de prestação, de serviço a Deus. Amém. Então eu preciso compreender que a palavra ela é necessária dentro da casa de Deus. Tem que ter palavra, porque a palavra que liberta o homem do pecado, é a palavra que apresenta Jesus Cristo como
Salvador das nossas vidas. É a palavra que apresenta o meu pecado e da forma que eu me apresento diante de Deus. Imagina uma igreja sem palavra. Uma igreja sem palavra é uma igreja sem Deus. Uma igreja sem palavra é uma igreja que não tem virtude do Espírito Santo. Então, quando sugerido é um tema como esse, olha, vamos voltar à palavra, eu me regozijo, eu fico feliz, porque eu nasci na palavra, nós nascemos na palavra. É a palavra que vai trazer a verdade, transformação do ser humano. Se não houver palavra, não há regeneração. Se não houver palavra, não há vida. Porque infelizmente nos dias de hoje nós temos percebido em muitos lugares que falta palavra. E é por isso que a mesma boca que adora o diabo à tarde através de uma música mundana é a mesma que louva a Deus de noite na igreja. É por isso que nós vemos em muitos lugares por aí que a mesma mão que toca para o Senhor à noite é a mesma mão que toca para o mundo fora aí. Quando um camarada é convidado para tocar num casamento, quando um camarada é convidado para tocar uma música profana. Então não há separação, por quê? Porque não há palavra. Porque quando a palavra é pregada dentro da casa, há libertação, há separação. E a palavra separação, ela está entrelaçada com santidade, amados. Santidade. Santidade ao Senhor. Nós não podemos entrar numa casa como essa e acreditar que o nosso culto vai ser aceito se não houver um sacrifício. Eu me sacrifiquei hoje, você se sacrificou? Qual é o seu sacrifício? Lembra de Araúna? Quando ele ofereceu para Davi a terra para a construção do templo, ele disse: não darei nada ao Senhor que não me traga um sacrifício. Qual é o seu sacrifício nessa noite? O que você tem oferecido para Deus? Uma igreja sem palavra é uma igreja profana, não é o caso daqui. Mas aqui nós estamos estudando a palavra, para que essas coisas não aconteçam aqui. Nós não podemos levantar altares como os reis de Israel fizeram e profanaram a casa de Deus. E eu vou falar para você, nós levantamos altares, nós reverenciamos personagens. É o pastor fulano de tal que se não for a igreja não vai. É o músico fulano de tal que toca demais na igreja. É aquele seguidor que você tem, um homem de Deus, o fulano de tal que arrasta a multidão, a gente dentro da igreja, a gente levanta altares para um. A Bíblia diz isso. A situação estava tão caótica quando Josias foi fazer a reforma, que dentro da igreja havia prostituição cultural. Haviam sodomitas, relações sexuais entre homens dentro da igreja, dentro do culto. Eu ouvi alguém dizer misericórdia, mas isso está escrito na Bíblia. Imagina um ambiente, acredito que o templo de Salomão era maior do que essa igreja, onde havia os seus departamentos, e a Bíblia vai falar isso, se você for lá em Crônicas, que as mulheres teciam casinhas, ou seja, faziam enfeites para adornar os postes ídolos. A Bíblia diz que havia departamento em que as pessoas faziam prostituição cultural de sodomitas. Eu não consigo imaginar, é inimaginável acreditar que dentro da igreja, da casa de Deus, havia prostituição cultural. E se nós entrelaçarmos, trazermos para os dias de hoje, não é diferente. A igreja tem profanado a verdade de Deus. Eu vou falar, e trouxeram aqui para pregar, talvez eu nunca mais volte, mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem é santo se santifique mais. E hoje em dia, se você quiser encher uma igreja de jovens, você não pode pregar o pecado para eles. Antigamente, no meu tempo, era dito lá que o jovem não podia ter relação sexual com a sua namorada antes do casamento. Hoje em dia é tudo bagunçado. Hoje em dia o camarada toma a ceia na parte da manhã e quando é à noite, pega na mãozinha da namorada e vai para o hotel. Acontece isso dentro das nossas igrejas. Prostituição cultural dentro da nossa igreja. E a gente tem aceitado tudo isso. Santidade ao Senhor, igreja. Voltar à palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sei que isso é antibíblico, não está na Bíblia. Mas eu lembro que quando eu ia para a escola bíblica dominical, o pastor chinelava a igreja, dizendo: olha, hoje vai ter monte, mas quem não tiver em santidade, não vai para o monte, porque se chegar na
todo mundo ficava com medo. Mas era uma forma de santificar. Meu irmão, eu me lembro disso. É a mesma coisa que aconteceu com Israel, quando o povo disse, olha, queremos Deus. E Deus apareceu nas trovoadas lá, dizendo, santificai-vos, porque hoje eu virei no meio de vós. Quando chegou no dia que Deus apareceu, pô, caralho, Moisés, vai você que nós não estamos prontos. Da mesma forma que nós havíamos de buscar uma santidade para ir para o monte, nós temos que buscar uma santidade para vir para a igreja, para entregar a Ele o louvor, a adoração e a glória, porque Ele é digno de toda adoração, glória e louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu tempo já foi, mas a palavra não pode ser mudada. A palavra não muda, nós mudamos, a palavra não. Não podemos inverter os valores que a Bíblia nos traz se obedecermos essa palavra. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, se nós obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Palavra, precisamos obedecer a palavra. A palavra, ela não nos trará dano, nos trará felicidade e alegria. Aleluia. Mateus 24:35, Jesus vai dizer assim: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. Isaías 40, versículo 8 diz assim: caem-se as flores, secam-se as ervas, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas penetrante que a espada de dois gumes, penetra a divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Salmos de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, e dará o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 8: não aparte da tua boca o livro desta palavra, medita de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farei prosperar o teu caminho. Não muda, a palavra não muda. A palavra não muda. Quero finalizar com o texto de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo instrui Timóteo, um jovem, que está vindo à igreja, que está cultuando, e vai ser o seu sucessor. Paulo não diz para ele: olha, vem do jeito que você está, continua do jeito que você está, eu só quero que você leve a palavra. Não. Paulo começa a instruir Timóteo na santidade. Ele vai finalizar dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, no tempo e fora do tempo, exorta, redarga e ensina, com toda longanimidade e doutrina, porque chegará tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão de ouvir, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Mas tu segue firme e cumpra o seu ministério de um evangelista. E quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de libação. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me entregue já me está guardada,